O analfabetismo funcional impacta grande parte dos brasileiros. Mas o que é analfabetismo funcional? Termo muito utilizado e pouco explicado. O idioma é composto por uma trindade. O signo, que é a palavra que remete a uma ideia, por exemplo, um lápis. O significado, que é a definição dessa palavra. E o referente, que é a coisa existente, o que ela se refere no mundo, o lápis concreto. O analfabeto funcional tem profunda deficiência em correlacionar esses componentes. Ele tem 3 principais dificuldades. Primeira, ele pode conhecer a palavra e até mesmo a sua definição, mas se vir o fenômeno real na sua frente, sente dificuldade de correlacioná-los. Por exemplo, uma pessoa que conheça a palavra inveja, mas quando alvo de inveja ou invejando alguém, não é capaz de correlacionar as coisas, ou talvez aplique mal as palavras, chamando de inveja fenômenos diferentes, que não correspondem com o seu significado, como medo, raiva e admiração. Esse sintoma impede a boa compreensão de textos e até mesmo a interpretação do que outras pessoas dizem, fazendo tomar conclusões erradas sobre a mensagem que está recebendo. Segundo, o analfabeto funcional também pode ser incapaz de fazer o contrário, converter os referentes, as experiências reais do mundo, em signos e significantes, não conseguindo se expressar através da fala e da escrita. Esse sintoma é responsável por intensa turbulência na vida pessoal e profissional, confinando as experiências, ideias e percepções da vítima dentro dela mesma. Na incapacidade de se comunicar adequadamente, o analfabeto funcional fica preso dentro de si. E o problema mais grave, em função dessas 2 deficiências, o indivíduo não consegue navegar pela linguagem, nem utilizá-la para compor a sua forma de se expressar. Resta copiar o uso de signos e significantes que ele assiste os outros utilizarem, mesmo que desconheça o referente. Ao longo do tempo, o analfabeto funcional desenvolve uma histeria. Na incapacidade de ir do mundo real aos símbolos, e dos símbolos ao mundo real, ele passa a descartar a necessidade do referente, da própria realidade. A partir desse momento, ele está apto a acreditar no que diz e no que escuta, mesmo que não diga respeito a nada concreto. A substituição da realidade por signos vazios faz com que eles sejam preenchidos como crenças, fundindo-se a sua própria personalidade. E quando algo confronta qualquer coisa que ele diz ou pensa, sente que a sua estrutura de crenças está sendo atacada. Uma sociedade de analfabetos funcionais constitui um grande risco. As pessoas copiam a opinião das outras sem tentar verificá-las na realidade. Emitem opiniões sobre muitos assuntos, passam a acreditar em praticamente tudo o que dizem, passam a sentir o que dizem e passam a querer agir de acordo com seus sentimentos, criando sonhos, projeções, ambições e militando de acordo com a carga emocional e a aprovação social dos seus discursos. Uma vez que as pessoas estão cada vez menos aptas a dizer alguma coisa sobre a realidade, elas estão mais indefesas para aderir ao primeiro movimento político que exige delas alguma ação que faça sentido, alguma ação que tenha um conteúdo emotivo, que dê algum sentido para a vida. Podemos pegar palavras presentes no debate público para dar exemplos. Instituições, democracia, fascismo. Muitas pessoas as usam sem saber o que são. Aqui essas palavras de fato se referem. Como se organizam no mundo concreto, qual o histórico e os agentes que as envolvem, e o que as diferenciam de fenômenos semelhantes, ou até mesmo, completamente diferentes. Muitas dessas pessoas nem sequer têm familiaridade com essas ideias, mas as articulam por mera imitação. Interpretam os discursos de acordo com a carga emocional que as palavras carregam. E persistem em menosprezar ao que elas estão amarradas. O principal recurso de aprendizado que resta para esses indivíduos é o de perceber nos seus pares qual o discurso mais aprovado e qual o mais rejeitado. E assim ir, por tentativa e erro, calibrando o seu signo sem qualquer referente, vivendo meramente por imitação e condenando a própria inteligência ao exílio. Se é pela aprovação social que ela expressa suas ideias, quanto mais participar do senso comum de determinado grupo, mais vai ser aprovado por uma maioria e mais vai buscar repeti-las. Quando chega este momento, a realidade foi posta em segundo plano e a culpa foi da má educação. Qual a surpresa de não a valorizarmos? Como uma sociedade que não se preocupa em buscar a verdade pode levá-la a sério? Se aceitamos que as coisas são vazias e não se referem a nada, por que perderíamos tempo investigando grandes ideias? Elas não são mais um poderoso aparato para enfrentarmos a vida. Em uma sociedade de analfabetos funcionais, foram reduzidas a um discurso vazio em que jamais poderíamos acreditar.